Tudo bem com você? Tenho o privilégio de estar aqui ao meu lado, do meu amigo o Felipe Braga Neto, e nós estamos fazendo um voo agora, um rasante, Felipe, pelo nosso Código Civil comentado. E eu estava aqui em off, conversando um pouco com ele, dizendo como é bom ter duas pessoas só comentando um Código Civil, que por mais que seja muito trabalhoso, são duas pessoas que dialogam o tempo inteiro. E qual que é a consequência disso? Todas as partes do Código Civil, elas também estão em debate. Uma remete à outra toda hora. E isso é muito importante para o leitor. Um Código Civil comentado que não apenas seja robusto doutrinariamente, mas ele seja coerente. Isso é fundamental. E é justamente essa coerência que eu busco nessa reflexão com o Felipe aqui. Porque a minha pergunta a ele é, Felipe, toda hora, do começo ao fim, de A a Z no nosso Código Civil, nós abordamos de alguma maneira esse fenômeno da personalização do direito privado, para alguns da despatrimonialização do direito privado. Acima de tudo, é um movimento de funcionalização das situações patrimoniais às situações existenciais. Para o nosso leitor, você poderia dar alguns exemplos que demonstrem, assim, de uma forma bem panorâmica, como é que isso funciona e como é que isso está no nosso Código Civil comentado? Posso sim, meu querido amigo Nelson. Morro, gente, vou confessar aqui de orgulho. Já falei isso 1000 vezes, da nossa amizade, da nossa trajetória na escrita, e morro de orgulho, é uma das grandes alegrias da minha vida. Gente, o direito civil é um território fascinante. A gente é suspeito, mas é um território fascinante. Sobretudo, né, Nelson, o direito civil do século XXI. A gente falava há pouco, isso todo mundo sabe, que a formação cultural do civilista sempre foi muito conservadora, Nelson, tradicionalmente conservadora, sempre foi muito avessa a mudanças. E isso mudou, isso está mudando. Hoje, por incrível que pareça, poucos campos são tão abertos a novas abordagens como o direito civil. Isso é bonito, a gente vendo isso, né? A gente falou agora há pouco, se um civilista do começo do século XX, século XIX pior ainda, caísse aqui de paraquedas hoje, numa máquina do tempo, ele teria muita dificuldade, em compreender grande parte das discussões. Por quê? Nós temos uma sociedade progressivamente... Nós somos seres, né, Nelson? Cada vez mais digitais. A sociedade é cada vez mais plural, mudou muito, não é verdade? Então, tudo isso, eu gosto de dizer que hoje nós vivemos dias em que a única permanência é a mudança. A única permanência é a mudança. Nas nossas obras, Nelson e eu e outras, a gente sempre frisa muito o quê? A passagem do universo físico tradicional para o universo digital. Sempre isso, sabe? Em um dos mais variados campos, essa passagem do universo físico tradicional para o universo digital. Anotei aqui, gente, para fazer. Por exemplo, inteligência artificial, que vai repercutir em tudo, né, Nelson? A questão das blockchains, das criptomoedas, o metaverso, tá? Teve um julgado de 2021 do STJ, da Nancy Andrighi, que fala isso. As blockchains, Gente, é um novo mundo, tá? É um admirável mundo novo, mais do que esse que nós estamos vivendo, que está se abrindo. Impressionante quando a gente fala hoje em dia da NFT, essa geração toda, dos tokens não fungíveis. Sim. Vai ver um livro tradicional, a diferença entre obrigações fungíveis e infungíveis. E agora é isso que nós temos que comentar no código. É verdade, é isso mesmo. Bom, o que é que Nelson levantou a bola para mim? O que é que Nelson e eu queremos dizer? Que o direito civil do século XXI, ele é fundamentalmente distinto do direito civil que vigorou durante boa parte dos séculos passados. Por quê? Porque é um sistema aberto, dinâmico, né, Nelson? Fortemente influenciado por princípios normativos e que dialoga, gente, cada vez mais, e aí o ponto do Nelson, com as dimensões existenciais do ser humano. Houve outra gravação que fizemos hoje que Nelson brilhantemente aqui, eu até falei isso, abordou o tema da tomada da decisão apoiada, enfim, das 1000 categorias da LGPD que estão iconoclasticamente mudando isso. Isso é o quê? Dimensões existenciais do ser humano, né, Nelson? Claramente. Então isso tá mudando muito. Por quê? Porque, assim, tradicionalmente, nos séculos passados, o direito civil dava uma visão quase que exclusiva para as dimensões patrimoniais.
Isso acabou? Claro que não acabou. Elas são importantíssimas. O que acabou foi esse olhar exclusivo, né? Tem uma frase que nós sempre usamos nos livros, né? É a seguinte, que o individualismo clássico dos séculos passados, direito privado, ele estava ancorado em 3 liberdades. São as liberdades clássicas do direito civil. Liberdade de ser proprietário, de contratar e de testar. Temos muito, né, caros a você, sobretudo a propriedade e os contratos. Mas isso acabou? Claro que não. Só que isso é cada vez mais temperado com as dimensões existenciais do nosso tempo. Como? Seja através de institutos específicos, o Nelson sempre fala sobre eles, testamento vital, diretrizes antecipadas de vontade, quer dizer, alguém vai ter uma doença crônico-degenerativa. Ela pode pré-fixar diretrizes existenciais para a sua vida. Tá, gente? Essa é a pegada. Então, e indo para outro ponto, que eu anotei aqui para trazer para vocês, sobre as liberdades comunicativas, Nelson, um tema que a gente pode tratar em outro encontro nosso. Tá? Cada vez menos, gente, a sociedade brasileira, esse episódio recente aí, do youtuber lá, eu nem conhecia esse cara, para ser franco, comprova isso, tá? Eu só lembro que ele é o Monark por causa da Calói. Aí eu sempre lembro da Calói e da Monark, das bicicletas, quando eu era pequeno. Pode ser que venha. Bom, mas cada vez menos a sociedade brasileira aceita o chamado discurso do ódio, o hate speech. Aquela velha discussão, Nelson, então, presidente americana, alemã, nós devemos tolerar os intolerantes? Nós devemos aceitar quem não aceita os outros? Mas fica para uma próxima, eu vou voltar aqui para o centro central. Vamos pegar a parte geral, Nelson, convergindo para a sua pergunta, tá? Bom, a parte geral, gente, tradicionalmente, ela confere certa unidade conceitual ao direito civil. Para quem não sabe, historicamente falando, o primeiro que propôs ela foi um brasileiro, tá? Teixeira de Freitas, o baiano Teixeira de Freitas. Ele propôs isso no seu esboço, genial esboço. Foi posteriormente adotado em outros códigos, por exemplo, o Código Civil Alemão de 1900, né? Foi o primeiro BGB que teve tradicionalmente essa parte geral. Por que eu lembrei disso, gente, e trouxe aqui para vocês? Olha só, tudo que você estudou na parte geral, comecei no curso, nascituro, ausência, pródigo, comoriência, eu desafio todos esses institutos, ainda hoje na letra da lei, Nelson, o enfoque do Código Civil é quase que exclusivamente patrimonial. A preocupação com a ausência é com os bens do ausente. Com a comoriência é para onde vão os bens. Sabe? A clássica discussão do primeiro período de faculdade, se o nascituro nasceu ou não com vida, é para saber para onde vão os bens. Entendeu? Então é isso. Uma frase do nosso querido amigo Adriano Godinho, olha o que ele falou aqui. Ó. Nascituros são seres humanos e não simples coisas ou vísceras da mãe. Quer dizer, eles são seres humanos numa fase peculiar de desenvolvimento. O olhar cada vez mais existencial para o nascituro, né? Não por à toa. E com o pródigo. A preocupação clássica do direito civil com o pródigo não é com a pessoa do pródigo, com os bens dele. Entendeu? O professor Paulo Lobo, inclusive prefaciou o nosso Código Civil comentado, ele tem uma observação que eu acho genial. Ele fala, olha, desde que, Nelson, a pessoa preserve o mínimo existencial, por exemplo, os proventos da aposentadoria, enfim, desde que a pessoa preserve o mínimo existencial, nem Estado, nem outro particular pode interferir na sua opção de vida. Entendeu? Se a pessoa quiser doar tudo, o que pode doar? Ele faz uma comparação que eu acho brilhante. Ele falou, em última análise, o Instituto da Prodigalidade, lido, visto com lentes tradicionais, impediria qualquer um de nós de seguir o exemplo de São Francisco de Assis. Sabe, desfazer seus bens em nome dos pobres. Por quê? Porque os herdeiros impediriam. Sabe? Então essa é a nova... Enfim, gente, o que eu quero dizer? Que o olhar só para o patrimônio não dá mais. Quando o nosso Código Civil 16, né, foi promulgado, quer dizer, ele vigorou até o século XXI, né, até 2001, né? Quando o Código 16 foi promulgado, que eu e Nelson demos muita aula ainda com ele, né, Nelson? A Constituição então vigente, Nelson, proibia que os mendigos se habilitassem no processo eleitoral. Assim, um exemplo fora de civil. O que é que eu quero mostrar com isso?
A participação ou não como eleitor dependente de só um critério, a posse ou não de bens materiais. Olha que visão patrimonialista, Nelson. Né? Que visão inadmissível que seria hoje. Né? Se nós recuarmos ainda mais no tempo, nós vamos ver o quê? No direito romano, o direito dos pais à vida e à morte dos filhos, quer dizer, era algo ao arbítrio dos pais. Inclusive, direito a vender os filhos, a expor os filhos. Percebem, gente? Inclusive, não esqueçamos, nós falamos em dignidade da pessoa humana e lembramos logo do nazismo. Tá certo lembrar do nazismo, mas não esqueçamos que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a propriedade de uma pessoa sobre a outra. Né? Então também temos que olhar para o nosso umbigo também, sabe? Então vários exemplos, gente. Eu vou pular aqui para não cansar muito, mas a questão cada vez mais o olhar hoje a dimensões existenciais, as vulnerabilidades que são específicas. A criança, por exemplo, né, Nelson, ela tem uma vulnerabilidade agravada. Então, várias questões que nós tratamos nisso aí. Inclusive, hoje nós vemos isso me choca, gente, como cidadão, cada vez mais na imprensa, um parênteses, tá? Homens que matam as ex-companheiras por não aceitarem o fim da relação. Por que eu lembrei disso aqui agora? Porque uma das discussões fundamentais no direito civil atual, nós focamos isso muito nesse livro, é a discussão, Nelson, sobre a autonomia nas relações existenciais, isto é, as esferas de autodeterminação. Nem o Estado, nem outro particular pode intervir nessas esferas. Em outras palavras, o direito civil do século XXI, gente, valoriza muito as escolhas existenciais fundamentais. Eu gosto dessa expressão, escolhas existenciais fundamentais. Escolhas afetivas, religiosas, sexuais, comportamentais de modo geral. Tá? Isso ganha cada vez mais espaço. E é isso. Eu vou concluir aqui, tá? Por exemplo, um exemplo só em família, um exemplo de sucessões. Nós tivemos, há pouco tempo, o Supremo decidindo, um julgado de relatoria do ministro Barroso, que, à luz do direito sucessório, o companheiro tem os mesmos direitos da pessoa casada. Por que eu lembrei desse caso? Porque foi um claro exemplo de aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações privadas. Tá? Inclusive, o Supremo julgou inconstitucional um artigo do Código Civil que dizia o contrário. Olha até onde vamos, né, Nelson? Inclusive, a gente olha que curioso, não sei se você sabe disso. Na Alemanha, de onde nós importamos a tese, prevalece lá, majoritariamente, a tese da aplicação indireta, que teria que ser feito através de mediação do legislador. No Brasil, prevalece a tese da aplicação direta. Né? Concordemos ou não, há polêmicas, a questão é mais complexa, mas esse é um aspecto muito interessante. E só mais um, gente. Quem está nos assistindo aqui, talvez a maioria, que formou em direito mais recentemente, veja isso como lugar comum, mas não era, Nelson. Tá? Claro que o marco normativo disso o quê? Da força normativa dos princípios, tal, das dimensões existenciais. Claro, o marco normativo é a Carta de 88. Mas a nossa prática diária de livros, artigos, isso começou ali pelos anos 2000 no Brasil. É muito recente. Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Sabe? É algo bem recente entre nós. Mas então, gente, eu concluo. Só mais um ponto, tá? Esse é outro ponto muito importante. A ênfase que os séculos passados deram, sobretudo o século XX, deu à reparação de danos. O século atual vai dar cada vez mais à prevenção deles. Quer dizer, cada vez mais buscamos várias dimensões da tutela preventiva e coletiva. Bom, eu concluo dizendo isso. Que o direito civil ele é obra coletiva dos séculos, ele nasceu da sabedoria empírica dos romanos e, com os séculos, ganhou mais abstração e conceitualismo, embora tenhamos idas e vindas. Mas, para fechar, o sistema jurídico, antes estático e fechado, hoje aberto e dinâmico, exige, Nelson, cada vez mais soluções que dialoguem com essa complexidade. E cada vez mais caminhamos em direção às dimensões preventiva e existencial do direito civil.
Obrigado mais uma vez pela paciência e um grande abraço em todo mundo.